Você e todos vocês, a praga do dia! Que seu agregador de podcasts esqueça suas preferências e passe a tocar apenas entrevistas com Paulo Cogos por toda a eternidade. Caso você praticamente não acompanhe o Debateco de hoje. Muito bem, galera, com esse maravilhoso voto de bênçãos e de alegrias e de festividades, nós começamos o Debateco do mês do Halloween. Um mês de confraternização, de alegria, de união, ainda mais depois da gente ter eleição, né? Também fizemos essa apresentação porque é uma homenagem não apenas aqui ao maior ícone do terror brasileiro, como também é um grande ídolo nosso, afinal, todos nós presentes nesta edição somos grandes fãs de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, e quando estou falando todos nós, estamos falando dos nossos fundadores aqui do Debateco, primeiramente nosso querido Tiago Xavier, poderoso chofer. Muito obrigado, muito contente com sua presença novamente, mestre Tiago. Boa noite, Riviltado. Eu sou um grande fã do Mojica mesmo, e hoje nós estamos com um conteúdo bom a respeito do nosso querido Zé do Caixão. Todo o conteúdo do Zé do Caixão é bom, mas o de hoje é um conteúdo mais raro, excepcional, vamos dizer assim. É isso aí, vamos falar desse conteúdo já já. Conosco também outro membro fundador, nosso querido Leonardo Mestre Palhares, bem-vindo de volta. E como emenda a praga iniciada nesse episódio, que vocês sejam perseguidos pelo Carlos Dias de cueca pagando o cofrinho, se vocês não assistirem esse podcast até o fim. Muito obrigado aí, Felipe. Prazer aqui também estar presente aqui nesse episódio novamente. Em mais um episódio. Prazer em estar presente em mais um episódio do Debateco. Confesso que eu não acompanhei muita coisa do Mojica, mas também não deixo de ser fã de todo o esforço que ele teve de produzir conteúdo de diversos ramos na história, não só do cinema, mas do quadrinho e da própria arte que ele inspirou no episódio de hoje. É isso mesmo, o Mojica dá para dizer que é um ícone transmídia, né? Há que se dizer que, vai saber quando é que isso começou de alguma forma aí na cultura popular brasileira, mas ele é um cara cuja criação acabou saindo de uma única mídia. Estamos falando, lógico, do personagem mais consagrado dele, o Zé do Caixão, que foi um personagem que chegou aí para quadrinhos, chegou aí para televisão lá com um programa lá nos anos 60, que apresentava uma espécie de casos especiais, né, que apresentava histórias horrorosas, histórias de terror, e também dos quadrinhos, né, com o personagem como mestre de cerimônia de novas histórias de terror. E aí temos o material de hoje. Porque esse material de hoje é o ouvinte mais hardcore aqui do nosso Debateco talvez conheça a experiência que a gente fez quando o canal completou 2.500 inscritos, em que a gente foi apreciar uma obra descoberta pelo nosso querido Mestre Palhares, que foi a versão novelizada de O Trapalhão na Arca de Noé. A gente ficou lá algumas horas lendo e comentando, e foi muito divertido. E hoje a gente vai fazer um sarau semelhante com Zé do Caixão, mas não com qualquer coisa de Zé do Caixão, mas com o cordel de Zé do Caixão, precisamente falando de Peleja de Zé do Caixão com o Diabo, de autoria de Manuel da Almeida Filho. Esse cordel eu acabei conhecendo, o nosso seguidor, frequentador mais hardcore do canal deve se lembrar que lá para 2018 foi feita uma análise junto com o Seu Lima do filme lá Os Três Conselhos, que era uma adaptação do cordel Os Três Conselhos da Sorte, do mesmo autor, Manuel da Almeida Filho. E aí, me preparando para fazer o review junto com ele, descobri aqui o banco de cordéis da Casa Rui Barbosa,
E tem muita coisa aqui num acervo online, muita coisa curiosa, de verdade, é cada coisa interessantíssima. E dentre essas diversas coisas, tem aqui Peleja de Zé do Caixão com o Diabo. Fui acessar recentemente o mesmo link que eu havia acessado lá na minha pesquisa para o review lá com o seu Lima, e acabei descobrindo que o que existe no banco online da Casa Rui Barbosa é uma HQ. E depois fui fuçar em outro lugar aqui na Cordelteca, existe a versão Cordel mesmo, em texto, né? Apenas isso. E aí chamei os nossos amigos aqui para a gente fazer essa leitura dramatizada, a gente parar, comentar. É claro que é uma coisa que certamente não deve ser canônica no universo do Mojica. Eu li faz bastante tempo a biografia do Mojica, não estou lembrado de alguma referência ao Cordel. Provavelmente o Manuel da Almeida Filho, vamos falar um pouquinho dele? Vamos falar para a gente conhecer esse autor. O Palhares, ele pesquisou um pouquinho a respeito do autor, você pode falar para a gente, Palhares? Bom, Manuel de Almeida Filho, como você e o seu Lima falaram um pouco na análise dos 3 conselhos, foi um repentista e cordelista brasileiro que ele publicou vários cordéis trabalhando para uma editora chamada Prelúdio, e depois essa editora foi fechada, dando lugar a uma editora chamada Luziero, que foi pela qual ele lançou esse cordel do Zé do Caixão, que vamos fazer a leitura dramatizada. Publicou muitos cordéis, como tem nessa cordelteca, né? Mas, resumidamente, essa é a história dele. Falando a respeito aqui das editoras, a fonte que você consultou, tem aí a data que... a respeito da data de publicação aqui do Cordel do Zé do Caixão? A data, precisamente no Cordel em si, não. A editora, ela foi fundada na década de 70, então fechou em 1995, então deve ter sido nesse período em que o Mojica começou a ter mais sucesso com os filmes deles, né? Porque qual é o ano que ele começa os vários filmes deles do Zé do Caixão, se não me engano? É 1964, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Ele tinha os filmes que ele fez antes, mas não era como o Zé do Caixão, era Tina do Aventureiro e tudo mais. Como Zé A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, na página da Wikipedia do Manuel de Almeida, tá essa peleja do Zé do Caixão com o Diabo acreditada como sendo de 1972. Só que no Cordel e na HQ não tem referência de ano, então não dá para precisar se é esse ano mesmo ou não. Deve ser anos 70 por conta pelo menos a HQ, ela tá como editora Prelúdio, ela não tá como editora Luzeiro, então provavelmente alguma coisa lançada nos anos 70 mesmo, porque nos anos 80 eles já estão com o nome de Luzeiro já. Então, deve ser mais ou menos, pelo menos essa década. O ano 72 mesmo, eu acho que não dá para precisar muito bem, pelo menos não com base no impresso. Para situar o nosso ouvinte na linha do tempo, pegando aqui do site da Cinemateca, em 9 de novembro de 1964 estreou A Meia-Noite Levarei Sua Alma, a primeira exibição em São Paulo, primeira exibição comercial, né? Aí em 13 de março de 1967 estreou também em São Paulo a continuação do filme anterior, que é o Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. E aí, para fechar, não é exatamente para fechar, quem curte mais cinema brasileiro sabe que a trilogia do personagem Zé do Caixão foi encerrada em 2008 com Encarnação do Demônio. Mas na época, o que seria o filme seguinte do personagem, que é O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que, digamos, faz parte do cânone do personagem, porque é um filme que aborda mais o pensar, a psicologia do Zé do Caixão sem ter o personagem Zé do Caixão. O Estranho Mundo de Zé do Caixão estreou em 25 de novembro de 1968. E aí, umas datas que eu não vou ter de cabeça aqui, porque nesse final de anos 60, o Mojica teve o programa lá na Bandeirantes ou na Tupi, perdão, porque eu não vou saber direito, também não vou precisar aqui qual que foi o título, e qual que foi a data. Mas aí, na mesma época, teve os quadrinhos do Mojica, como eu falei, e aqui vou só dar alguns dados para a gente fazer um cruzamento de informação, que graças aqui ao Guia dos Quadrinhos, que procura compilar todas as publicações na arte sequencial, na nona arte no Brasil, tanto publicações nacionais quanto estrangeiras, o Estranho Mundo do Zé do Caixão chegou a ter 4 números publicados pela editora Prelúdio em 1969, o primeiro número de janeiro de 1969,
e aí ele foi seguindo até o número 4 nessa editora Prelúdio, que possivelmente não tem data o número 4 aqui no Guia dos Quadrinhos, mas julgamos que possa ser em maio, exatamente. Porque depois, o mesmo título, Estranho Mundo do Zé do Caixão, é continuado pela editora Dorcas. Mas aí ela só editou 2 números em junho e agosto de 1969. E aí, a Prelúdio acabou publicando a quadrinização do Cordel do Zé do Caixão e também com o mesmo ilustrador do Estranho Mundo do Zé do Caixão, o ítalo brasileiro Nico Rosso, grande mestre, grande lenda da ilustração dos quadrinhos brasileiros. O cara era fera demais. E a gente vai colocar na descrição desse episódio tanto o link lá da Cordelteca para o Cordel, que é só texto, como HQ na Casa de Rui Barbosa. E aí você vai apreciar lá tanto um texto quanto o outro, e a arte do Nico Rosso tá uma maravilha, tá sensacional. Ele era fera demais, já falecido, mas um grande mestre do traço brasileiro, o Nico Rosso. E aí, gente, eu não tenho certeza se na versão para quadrinhos foi suprimido alguma estrofe do Cordel. Então, o que a gente vai fazer vai ser ler a versão apenas texto, e aí a gente vai parar para comentar, para falar de alguma coisa que é não canônico, né? Vamos dizer que é não canônico. Esse coisa tá mais para uma fanfic, diríamos. Eu posso estar errado, posso estar me enganando. Não sei se o Manuel da Almeida Filho chegou a entrar em contato com o Zé do Caixão para pedir licença para fazer a versão dele do personagem. Mas aí a gente vai parando para falar o que está de acordo, o que não está de acordo com o personagem. Vamos nos divertir, vamos imitar Zé do Caixão, que é sempre muito legal. E uma pequena curiosidade, a HQ, tanto na capa quanto no miolo, o título é Peleja de Zé do Caixão contra o Diabo. E na Cordelteca, a capa é A Luta de Zé do Caixão com o Diabo, mas logo no miolo tá Peleja de Zé do Caixão com o Diabo. Não sei porque que eles resolveram deixar mais formal, ao invés de nordestizar na capa também. E aí, só para também trazer mais um dado que achei bem interessante, a ilustração de capa do Cordel, da versão apenas texto, tem aí Zé do Caixão e Diabo, uma coisa quase Image de Comics, em que os dois estão com garras prontas e apontadas um para o outro, mas o Diabo está com o rabo com um nó e pés de pato. Você está bem curioso. Bom, apenas para a gente pontuar aqui algumas curiosidades a respeito da edição. É isso para dizer um pouquinho a respeito aí das datas, porque as publicações em quadrinhos do Zé do Caixão com as ilustrações de Nico Rosso foram feitas todas aí no primeiro semestre de 1969, e inclusive quem leu a biografia do Zé do Caixão sabe como o Mojica era meio difícil de lidar, então ele acabou levando a HQ da editora Prelúdio para a editora Dorcas, e depois novamente uma HQ dele é publicada pela editora Prelúdio, porque certamente esse Cordel é posterior às HQs e a quadrinização também é posterior ainda. O Cordel acabou voltando para a editora Prelúdio, uma coisa bem curiosa de se pontuar. Ô Felipe, eu não sei se você chegou a pesquisar alguma coisa, mas saber se você viu alguma coisa da participação do Rubens Luchetti nas HQs, ou esse material que o Mojica pesquisou, que eu acho que você deve saber um pouco mais do Luchetti do que eu, e que ele é um grande escritor, principalmente de história de terror do Brasil, né? Até onde eu sei, ouvinte pode pontuar num comentário aqui para nós, que eu posso estar me enganando, estou puxando pela memória da biografia lá que o Finotti e o Barcinski escreveram. Até onde eu sei, o Luchetti escreveu o roteiro de todos os quadrinhos do Zé do Caixão e, se não me engano, também de todas as edições do programa dele lá nos anos 60. E é dele, do Luchetti, o roteiro do Estranho Mundo de Zé do Caixão. Mas esse daqui não tem, nessa quadrinização do Cordel, não há nenhum crédito ao Luchetti. Para quem quiser conhecer um pouco, além de existir PDFs e downloads por aí que tem o scan das revistas, né? Teve uma edição mais recente do Estranho Mundo de Zé do Caixão pela LPM nos anos 80, em 1987. Eu cheguei a ler essa edição na finada gibiteca da Fiesp, e aí o que eles desmontaram e levaram o acervo lá para uma unidade do SESI aqui em São Paulo, e até onde eu sei nunca mais foi reaberta.
mas era uma edição aqui, bem aquela carinha da LPM, que é uma fininha, formato álbum, mas uma coisa deslumbrante, muito legal, um texto muito legal mesmo do Luchetti. O Luchetti realmente foi muito prolífico, é o maior autor de pulp brasileiro, mas aqui colocando um dedo de crítica de minha parte, mas ele mexe muito com os clichês do gênero, então ele mete muita casa abandonada, é muito viajante no meio da chuvarada na madrugada, ele lida demais com esses clichês de terror, então com isso ele acaba garantindo muita produção. Mas, pela minha lembrança, essas HQs aí, pelo menos a seleção que a LPM fez nessa edição especial, eram super interessantes, tinha macumba, tinha praga, tinha esse despacho, tinha umas coisas bem legais lá, bem brasileiras. O Luchetti sempre fala, apesar dele ter aí uma divergência que foi um desgaste com o passar do tempo com a relação dele com o Mojica, mas ele falando justamente dessa janela que o Mojica possibilitou abrir de escrever terror no Brasil com elementos folclóricos nacionais, não apenas com aquela coisinha de Cuca, Saci, o caramba, mas estamos falando de Exu na encruzilhada e daí por diante, né? Muito mais está esclarecido lá na biografia do Barcinski e do Finotti, e acho que até o Luchetti, ele tem lá, tá lançando em volumes as memórias dele. Eu acabei não pegando nenhum volume, porque ele faz uma tiragem super limitada, mas ele não faz para livrarias, é só o pessoal entra em contato, aí eles fecham uma tiragem, possivelmente só para esse público, acho que alguma coisa de sobras para vender posteriormente. E aí, nessas reminiscências aí do Luchetti, ele fala da experiência, ele deve ter falado da experiência com trabalho conjunto com o Mojica, e certamente vai entrar o período que ele trabalhou na quadrinização das histórias do Mojica, ou que ele... E aí, só para trazer uma curiosidade, tem uma edição que até não está difícil das pessoas conseguirem, eu só não lembro a editora que lançou. O Luchetti, ele escreveu uma biografia em quadrinhos do Silvio Santos, nos anos 60, se não me engano. Né? Nosso querido, tem um certo amigo nosso, Bonfim, tem que estar lá na estante dele. Fala, vai se lascar. Eu quero ver quando sair a série. Já saiu, não saiu? Dia 19 no Star Plus. Aliás, tem um livro, já que a gente está no meio entrou no tema Silvio Santos, tem um livro chamado Adelaide Carraro no Mundo Cão de Silvio Santos, que a capa é um diabo, que eu acho que é um diabo formado por pessoas nuas. Qualquer dia desses eu pretendo boletar esse livro de algum sebo para ver do que se trata essa pérola. Mas é muito bizarro quando eu soube da existência desse livro, principalmente de todo o histórico que o Silvio Santos, ele tinha uma figura muito ilibada, de respeito, mas que foi se desgastando conforme foi entrando nos últimos anos. Então, é muito... Eu queria saber do que se trata esse livro eventualmente. Vamos lá, quem sabe futuramente a gente fale dele, porque com toda certeza Silvio Santos rende programa, hein? E uma coisa que eu estou esquecendo antes da gente entrar aqui para a leitura, você ouvinte está sempre convidado a trazer suas impressões, suas sugestões, suas críticas, entre em contato com a gente, tanto pelos comentários permitidos nas plataformas em que esse podcast vai estar disponível, como também pelos nossos canais oficiais, só procurar De Banda Larga em Facebook, Twitter e Instagram. Eu prometi na edição passada que ia ter TikTok, eu ainda não fiz, que eu tô com uma bruta preguiça de abrir perfil em TikTok. E tem o nosso e-mail também, debandalarga@gmail.com. Fala lá o que você está achando dos programas, traga sua sugestão, traga sua crítica, sua observação, e se você quiser também acrescentar alguma informação que ficou faltando, alguma informação que foi dita incorreta, pode contribuir para a gente, que gostamos muito da participação dos nossos ouvintes. E o nosso ouvinte que for nordestino, aqui a gente pede desculpa desde já, porque acho que vai ser impossível a gente não emular um sotaque nordestino, e o sotaque daqueles bem genérico, porque a sonoridade do cordel, ela puxa bastante pro falar nordestino. Não vai ser com maldade, não é para rebaixar nada, para emular uma certa ignorância de jeito nenhum. Aliás, até com muita reverência. Inclusive, o Thiago aqui, que é de família cearense, né, vai poder dar o seu lugar de fala da Lumena, né, Thiago? Exatamente.
No meu caso, não tem muita escapatória, porque apesar de ser mineiro, eu moro há 20 anos em Montes Claros e aqui praticamente é Bahia. Muito convivência com muita gente da Bahia, acabou que meu sotaque fica meio baianeiro, então por isso que eu acabo falando desse jeito aqui. Então não é sacanagem minha, não, é porque depois de 20 anos morando aqui, acabou moldando esse meu jeito de falar que é baianeiro. Então vamos lá, gente. Então, rufem os tambores, vamos subir a trilha de terror, porque vamos dar início à nossa leitura dramática, que a gente vai dividir entre nós aqui, claro, de Peleja de Zé do Caixão com o Diabo, de Manuel da Almeida Filho. Sobe som, maestro! Há muita gente no mundo que não leva a vida a sério, não acredita em fantasma, assombração nem mistério, porque nunca à meia-noite entrou em um cemitério. Porque também nunca teve o Satanás pela frente, cuspindo carvão em brasa no meio de cinza quente, voando fogo dos olhos e brandindo seu tridente. Esse nunca viu fantasma, nem tampouco necessita, outro às vezes obrigado, a junção o precipita, força a fazer coisas que nem ele mesmo acredita. Por isso Zé do Caixão, um estranho personagem, tem no mundo dos espíritos mostrado a sua coragem, filmando para o seu público toda espécie de visagem. Mas numa dessas filmagens, antes do cantar do galo, Zé do Caixão enrolou-se, quase que vai no embalo, de dentro do cemitério o Satanás quis levá-lo. Parênteses, eles estão aqui, não é nem o personagem, né? É o Mojica, que eles já estão chamando de Zé do Caixão, né? E também eu achei interessante que essa edição, algumas letras Zé e U não tem acento agudo. Eu estou prestando atenção aqui na leitura, por exemplo, filmando para o seu público, fica publico, um monte de assunto também sem acento. Interessante, enquanto tem crase, Satanás tem acento. Curioso isso de não ter um agudo em algumas letras. E talvez isso seja uma pista da data de publicação do cordel, porque teve uma reforma ortográfica em 73, então pode ser que essa diferença de acentuação não seja erro, seja escrita pré-reforma, ou pode ser erro mesmo, nada impede que seja erro. Estão acentuadas algumas palavras e outras não, talvez seja questão de ortografia mesmo, de norma ortográfica da época. Então, então isso pode corroborar que o cordel seja de 72. Houve grande discussão para começar a guerra, depois os dois se pegaram, tremia da baixa serra, na maior luta que o diabo travou em cima da terra. A discussão foi tremenda para a luta começar, um desafio assombroso de fazer arrepiar, uma briga de gigantes, vamos ver quem vai ganhar. Aí só corroborando, realmente é o Mojica que eles estão falando, como se assim, o Mojica estivesse filmando num cemitério, e aí de repente aparece o diabo lá para desafiar o Mojica. E aí a gente pode fazer uma ponte com o cinema nacional, porque teve aquele filme que eu achei muito divertido, O Homem que Desafiou o Diabo. Nesse caso é o diabo que desafiou o homem, e o homem não é qualquer um, é o senhor José Mojica Marins. Aliás, tem um filme divertido, viu, gente? Isso aí merece vocês assistirem, O Homem que Desafiou o Diabo. Aliás, ele também é baseado num cordel, num conto, você sabe direito, Thiago? Acho que não tenho certeza, acho. Lembrei, isso tem até nos créditos, é As Pelejas de Ojuara, o nome da obra original, que eu não tenho certeza se é cordel ou se é um conto, se é uma literatura assim. Eu não sei, então, mas fica a dica para assistir lá o Homem que Desafiou o Diabo com o Zé Leôncio no papel principal. Zé Leôncio, que o Marcos Palmeira, que recentemente fez o Zé Leôncio no Pantanal. Isso daqui a alguns meses já vai ficar bem desatualizada essa piada. Seguindo aqui, vamos dar sequência. Zé do Caixão, uma noite, foi direto a um cemitério fazer uma evocação no seu palco de mistério. Quando bateu meia-noite, deu-se aquele encontro sério. Zé do Caixão evocou as almas embrutecidas, somente aquelas que tinham feito mal nas suas vidas. Chamou até Satanás, o pai das almas perdidas.
parênteses, realmente já fugiu do cânone, não é o personagem definitivamente mesmo, porque o Zé do Caixão não faz evocação nenhuma, né? Ele é completamente cético, materialista, ateu, não vai fazer nada disso. Mas tá bonito aqui, falar que o Zé do Caixão ou o Mojica foi lá procurar briga. É meio que um efeito Bernstein, o efeito Mandela, de achar que o Mojica era esse tipo de personagem que fazia evocação, tinha magia. Quer dizer, tinha essa ligação com o mal, mas não era essa ligação propriamente, digamos assim, com feitiço, com bruxaria, essas coisas, né? A biografia do Mojica traz até uma passagem bem legal, bem divertida, que é isso daqui, na verdade, assim, o Mojica não entendia patavina de ocultismo, patavina. Ele era católico de formação, frequentava a igreja, tá, essas coisas, e acho que quando já estava com a fama do personagem Zé do Caixão, talvez ele não tivesse tão frequentador de igreja. Mas ele não sabia de absolutamente nada dessas coisas, de feitiço, de voodoo, de despacho, de absolutamente nada. Mas as pessoas passaram a achar. Foi formando um imaginário ao redor dele, talvez por causa da participação dele em programa de televisão, e aí dessas outras coisas, assim, dos próprios quadrinhos, do programa dele, que aí já mexia com coisa mesmo de bruxa, de ocultismo e tal. Até para trazer um dado recente, teve o lançamento oficial faz aí alguns meses do, digamos que seria o filme recuperado do Zé do Caixão, que é o A Praga. Era um quadro, quer dizer, foi uma historinha do programa de mistério que ele teve lá nos anos 60, se perdeu, né, com os incêndios que tiveram lá nas emissoras de TV. Aí no começo dos anos 80 ele resolveu refilmar a historinha lá com o Super 8, tudo, mas ele não filmou tudo. E aí depois, quando já nos anos 2000, ele teve encontro lá com o Eugênio Pupo, que é produtor de cinema, e que as atividades dele são até bastante voltadas à recuperação da memória dos profissionais da Boca, do Oswaldo Candeias e de tantos outros. Ele teve contato com esse material do Mojica e desde os anos 2000 eles estavam tratando de recuperar e filmar partes que tivessem faltando, e aí foi lançada agora esse ano. Eu tive lá no lançamento na Cinemateca, mas teve em várias partes teve em Porto Alegre, no Fantaspoa, tudo. E esse A Praga chegou a ser quadrinizado aí no Estranho Mundo do Zé do Caixão, com ilustração do Nico Rosso, que foi uma coisa que até no pequeno making-off que eles exibem pouco antes da projeção do filme, eles disseram que contaram com HQ lá para fazer uma espécie de storyboard da filmagem, né? E aí, a praga é isso daí, é justamente uma praga de uma bruxa velha que vive sozinha lá no matagal, tudo. Então, essas coisas depois que foram associadas ao personagem do Zé do Caixão, que na verdade ele é tremendo de um cético extremamente radical, que ele se sente superior às outras pessoas porque as outras pessoas têm crendices, né, supersticiosas, e ele não é, então ele se sente na posição de desprezar os outros e aí cometer qualquer tipo de violência contra elas. E é por isso que ele despreza tanto feitiçaria, quanto satanismo, quanto cristianismo, quanto qualquer tipo de forma de religião. Então, por isso que esse pedaço ficou muito engraçado, muito fora do que seria o Zé do Caixão, mas foi interessante de pegar esse imagem. E aí me lembrou de uma outra passagem, desculpa, ouvinte, de estar me alongando tanto, estou quase no monólogo, mas uma outra passagem muito divertida da biografia do Mojica, para mostrar como as pessoas começaram a associar ele com essas forças ocultas. Um dia chegaram lá na produtorinha dele, que estava funcionando, acho que ainda naquela sinagoga desativada no bairro do Brás, e aí a pessoa fez que queria chamar ele para avaliar um despacho que estava numa encruzilhada lá não sei aonde, não muito distante do Brás. E ele nessa daí, não entende nada de entidade, não entende nada de despacho, não entende nada de guia, de orixá, de coisa nenhuma disso, mas a pessoa tanto que atazanou que ele foi, e aí ele viu aquilo lá, né, a comida no alguidar e a vela, e isso daqui é um feitiço, foi feito para derrubar você. Então, meu Deus, é isso, que eu faço? Nossa, não sei, você pode procurar aí algum terreiro, alguma coisa. Então, as pessoas acabaram associando o Zé do Caixão nessa época muito, realmente, dele ser um praticante ou um entendido do ocultismo, que aqui no Cordel temos ele indo, apesar desse início que pareceu que o diabo aqui o chamou para a briga, mas aqui na narrativa estamos botando o senhor Mojica, que
tá evocando as almas malditas para depois invocar o diabo e sair no braço. Voltando aqui à leitura. Satanás chegou depressa, disse: Pronto, meu amigo. Vai dizendo que deseja, se acaso corre perigo, estou aqui resolvido a levá-lo comigo. Zé do Caixão respondeu: comigo você não pode, deixe de tanta ousadia, mofino, cara de bode, nojento dos pés de pato, não dança no meu pagode. Esse do pagode. Quando eu vi esse trecho do pagode. Imagina o Mojica falando. O pagode do Zé do Caixão, ele fez as musiquinhas de carnaval nos anos 60. Pior que nessas horas aqui foge a inspiração de lembrar algum pagode para cantar com a voz do Zé do Caixão. O amor praticamente faz a gente enlouquecer, faz a gente praticamente dizer coisas. Vai praguejar, pra gigar. Aliás, lembrando, vamos trazer aqui o pagode do Zé Canjica, do Hermes e Renato, porque ele cantou Zeca Pagodinho. Solta aí, editor. Acústico Zeca do Caixão, reunindo os maiores sucessos de sua carreira em um só acústico. Descobri que praticamente te amo demais. Descobri praticamente em você minha paz. Acústico Zeca do Caixão, em CD e DVD, nas lojas. Meu Deus, Manuel da Almeida Filho, você antecipou um quadro de Hermes e Renato, meu Deus do céu. Parabéns, onde quer que você esteja. Estão seguindo aqui. Satanás disse: Que é isso, caça defunto bochudo? Você vai de qualquer jeito, ou sorrindo ou carrancudo, vivo, desmaiado ou morto, com mala, caixão e cudo. Zé disse: meu camarada, você vai entrar na taça. Com essas pontas de boi, tá pensando que eu sou vaca? Quebro-lhe os chifres de pau, corto-lhe o rabo de faca. Satanás disse: não fale dos meus chifres nem do rabo, que chegando no inferno, o seu orgulho eu acabo. Ponho-lhes estes enfeites para você virar diabo. Zé respondeu: essa não, isso comigo não vai. Coloque os seus ornamentos, senão esse uso cai. O rabo na sua mãe e os 2 chifres no seu pai. Vixe, põe o óculos lá, do turn down for what? Parece aquelas letras do Caju e Castanha, que eles botam essa... É bem nesse estilo mesmo. Que ele bota essas palavras assim na boca, que o Mojica, o Zé do Caixão, ele nunca falaria esse tipo de coisa, e fica muito mais engraçado o contexto todo. Essa coisa de duelo, né? Essa duelo vocal, duelo de... Isso me faz ter curiosidade de ver aquele cordel que você anuncia no final do Reviltado do Guarani, do Lampião contra o Alien. Pois Alien é. Predador contra versus Lampião. Vocês duelando com o Lampião por repente. Também tem que ser um mestre da edição para fazer isso, pegar, igual fizeram Robocop vs Exterminador, editando cenas dos 2 filmes, fazer o Lampião versus Alien vs Predador, editando cenas do Alien vs Predador com o Lampião da Globo, aquele do Nelson Xavier. Eu não sei como fazer essa edição, mas que daria para fazer, daria. Era o mais próximo que chegaria do live action disso. Melhor ainda, pegar os trapalhões que tem o Lampião do Nelson Xavier também, pegar as cenas e bota o Didi Mocó no meio contra o Alien. Exatamente. Eu ia falar desse Lampião também. Maravilhoso, gente. Putz, isso seria sensacional. Mas qualquer coisa a gente vai conseguir, quem sabe a gente faz uma nova leitura dramatizada aqui com Alien, Predador versus Lampião. Eu acho que até saiu esse filme mais recente do Predador lá, que é o Prey, Predador a Caçada, o título no brasileiro. Filme, bom, o Thiago vai concordar comigo, super filme, filmão legal. Sim. Bem divertido.
que a nerdolaiada aí acabou coçando-se com o serrote por causa dele. Eu falei, poxa, eu perdi o timing que podia ter lançado uma leitura dramática desse cordel aqui para aproveitar o filme novo do Predador. Mas certamente vai ser feito no futuro, gente. Vamos lá, que é um assunto muito bom. Apesar de que se a gente for ficar em cordel, a gente vai fazer podcast apenas de declamação de cordel. Vamos seguindo, galera. O diabo disse: uma cauda não defeitua ninguém. Eu não tenho mãe nem pai, sogro nem sogra também. Porém, duas pontas grandes em você aceitam bem. Zé disse: eu acho melhor é que você me respeite. Deixe a minha vida em paz, esse meu conselho aceite. Antes que eu faça beber 200 tonéis de azeite. Porra, o Zé do Caixão é que vai pro cemitério, exige a presença do Tinhoso e fala: me deixa em paz. Porra! É ele que tá indo lá tirar a paz do diabo. E esse 200 tonéis de azeite é pro Zé do Caixão do Hermes e Renato. É Zé Canjica. Zé Canjica. É Zé Canjica total isso aí. Satanás disse: essa agora é proposta provocante, porque não sou doente nem sou tão extravagante. Dê isso à sua vovó, que precisa de purgante. Zé disse: você agora pisou na ponta da vara. Eu não sei aonde estou, que não lhe arrebento a cara, deixando numa ferida que com 100 anos não sara. Satanás disse: você se fia nesses garranchos que estão sobre essas covas, atravessando outros ganchos, porém isso não faz medo a quem domina 1000 ranchos. Zé disse: cabra safado, não zombe de santo lenho. Eu me fio em minha força e na coragem que tenho. Em todo canto da terra, o meu papel desempenho. Estamos entrando numa enrolaçãozinha aí, né? Numa barriga. Partiu mesmo para essa barrigada, né? E começa a meter número nas coisas. 200 tonéis de azeite, 100 anos. Acho que 100 anos. 1000 ranchos. Então começa a contar vantagem esse negócio. É bem pra barrigação mesmo. O diabo disse: você comigo não se confunda. Você só conhece a terra. Eu conheço a baixa funda. Da terra até o inferno, a caverna mais profunda. Zé respondeu: Satanás, você não me faz pavor. Não temo sua canalha, nem o seu reino de dor. Faço medo a todo mundo. Eu sou o rei do terror. Satanás disse: pois bem, você vai ser compensado. Vou conduzi-lo comigo, já está tudo acertado. Lá no inferno é que tem terror para ser filmado. Lá você vai encontrar o mais agradável jogo. Muitos milhões de esqueletos vivos que não fazem roubo, dançando uns com os outros nas labaredas do fogo. São todos dessas mulheres que, mesmo sendo casadas, deixam maridos e filhos e vão dançar abraçadas, com outros homens nos bailes para serem machucadas. Tem mais milhões e milhões de esqueletos recurvados, todos de línguas de fora, com 2 palmos pendurados, balançando com 10 quilos em cada língua amarrados. São todos dessas pessoas que falam da vida alheia, fuxicam, levantam falsos, tem cada língua tão feia, tão criminosa e horrível que cresce até légua e meia. Existem outros milhões que parecem corpos carnais dentro de um lago de fogo, são filhos maus para os pais, falsos desobedientes nos castigos infernais. Assim tem diversos quadros de choro e de muita dor, lugares aonde pode ser visto o maior horror. Lá você pode filmar toda espécie de terror. O Satanás acabou propondo uma espécie de trégua, né? Não ficou aqui no duelo, convidou o Zé para ir nas locações dele. Fazer uma sociedade produtiva. Isso, já. Às vezes lá no inferno tem isenção de imposto para filmagem, incentivo fiscal. Zé disse: muito obrigado, o seu ponto é negativo. Na terra mesmo eu encontro toda espécie de motivo para fazer os meus filmes enquanto eu estiver vivo. Satanás aborreceu-se com toda a ira infernal e disse: você agora ou vai por bem ou por mal, já que não pode comigo numa luta corporal.
Zé do Caixão disse: vamos ver dos dois quem pode mais. Parta para me pegar com as forças infernais, que eu vou me defender com os meus poderes naturais. Satanás não conversou, partiu para pegar Zé, que deu um pulo de costas firmado na sua fé. Bem na barriga do diabo meteu a ponta do pé. Já temos aqui uma negação do cânone do Zé do Caixão. Apesar de que tá dizendo aqui assim, a fé no sentido... Foi, galera, não entendi. O Zé do Caixão dá uma bicuda do capeta. É que eu tô vendo a HQ também. Na HQ tem um pezão esticado na barriga do... Sensacional, galera. Por fim, aqui nesse pedaço... Satanás saiu rolando, botou as mãos na barriga, levantou-se e disse... feiticeiro de uma figa, segure-se e aperte o cinto, quero ver se você briga. E agora vamos fazer uma passagem de cetro aqui para trazer mais um menestrel pro púlpito do Debateco. Nosso querido mestre Palhares vai continuar. Vamos lá. Apoiado no tridente, partiu a Zé do Caixão. Zé abaixou-se e o diabo passou como um furacão. Bateu numa catacumba, quase se lasca no chão. Zé deu uma gargalhada, vendo o capeta estirado e disse: você se acaba, Satanás velho safado, caindo assim como sapo, ó diabo mole danado. O Satanás levantou-se, rodopiou sobre um pé, pulou de braços abertos, caiu em cima de Zé, que por debaixo imprensado, quase que perdia a fé. Porém encolheu as pernas, fez um espinhaço duro, deu um balão no capeta que voou como um monturo, por cima das sepulturas foi cair no pé do muro. Batendo os chifres gritou: Zé, você por desapontada, essa queda foi danada e sim que brincasse uma ponta. Só dessa forma você deixaria de ser brabo. Se quebrasse as duas pontas, depois arrancasse o rabo. Passaria a ser um homem, nunca mais seria diabo. Satanás disse: Zé disse: você parece que está falando em mal e descansando da queda, com medo de levar pau. Caía no campo da honra para eu fazer um sarau. Levar pau, aprendeu o Kid Bengala, utilizou isso na campanha dele. E tá falando de sarau aqui, já tá antecipando o que estamos fazendo com ele, hein? Satanás rapidamente, pior que um raio partiu. Zé meteu-lhe o pé no bucho, que o bicho preto subiu. Porém no ar se virou, em cima de Zé caiu. Esse negócio de bicho preto iria pegar muito mal hoje em dia, sem dúvida. E vai ficar pior, vai ficando pior, mas continua. Nossa, hein? Só uma parte. Não, gente, eu tô rindo aqui de aflição, tá, galera? Que é o tipo de coisa de. Não estamos falando aqui que não é pra dizer, eu tô afim de ver, não, cara. Efeito Bora Bill. Isso, exatamente. Efeito Bora Bill. Zé, que ali não esperava uma rapidez daquela, tombou e sentiu o diabo apertando a sua goela, deitado por cima dele, pisando em cada canela. Satanás disse: começou cuspindo brasa, queimando as barbas do Zé. Fazendo café. Boa. Mas é só pela rima, né? Só pela rima. Zé do Caixão apanhando, agora à torto e à direito, com o Satanás montado bem em cima do seu peito. Sempre com fé procurou sair-se de qualquer jeito. O cara insiste, o Manuel da Almeida insistindo aqui que ele tem fé, que ele tem fé, que ele tem fé. Agora, aproveitando que quando ele fala aqui de apanhando a torta à direita, só uma questão particular minha de quando tento escrever cenas de ação, realmente tentar dar dinâmica é um negócio que eu acho meio complicado assim de transcrever no texto. Aí acaba gerando umas coisas assim, Zé do Caixão apanhando agora a torta e a direito. Pelo menos para mim eu sinto essa dificuldade assim de dar uma cadência, dar uma dinâmica nessas cenas de ação que agora que, como a gente vê aqui nessas questões aqui, fica muito engraçadas, principalmente
faço de você café, torrar no meu caco. É descrição de ação de livro didático, né? Uhum. Como essa próxima estrofe. Lembrou-se do karatê, deu um golpe com a mão no gogó do bicho preto com tanta disposição que o diabo caiu tossindo, cuspindo brasa e carvão. Zé do Caixão, ninja mesmo. Nisso Zé aproveitou-se enquanto o bicho espirrava. Tossia e botava fogo que até se sufocava. Deu-lhe outro golpe na nuca, quase o pescoço apartava. Desse golpe o Satanás rápido recuperou-se. Zé descuidado não viu, quando o bicho levantou-se. Empurrou, deu-lhe uma queda, em cima dele montou-se. Zé novamente apertou-se somente por um momento, porque encolheu-se todo, deu-lhe um balão violento, que o diabo subiu rodando, parecendo um catavento. Nossa, que coisa mais... Parece... É Dragon Ball, hein? Nem é Dragon Ball, é como se fosse Telecat no cemitério, no agarra. Nem Telecat propriamente, virou um agarra-agarra de que não tem murro, de que não tem. É só se rolando no cemitério, um montando em cima do outro. Mas você pegou bem, rapaz. O Telecat, tá certo que acho que já devia. O auge dele foi bem nos anos 60. Nos 70 eu não sei se estava rolando tanto. Depois teve um revival nos anos 80. Mas todas essas descrições são bem de Telecat, vendo aqui pelas ilustrações do Nico Rosso, é bem isso também, de agarra e atira, agarra e atira, agarra e atira. Foi isso que deu o Cobra Kai do Zé do Caixão. Desaprumou-se nos ares, tonto sem força de ação. Abriu as asas, porém, não encontrou direção. Desceu ainda rodando, meteu os chifres no chão. Levantou-se, sacudiu-se, mostrando a maior carranca, e disse a Zé do Caixão: dizendo assim, deu um grito. Caralho, realmente Rapaz, o Chofete é então, eu falei que ficava pior. Eu falei que ficava pior. Eu avisei. Rapaz, meu Deus, isso daí o diabo convoca aqui alguns aliados. A única que tá neutra é essa mãe de calor do fogo, e as outras são pessoas, a negra e a preta, pela madrugada, rapaz. De associar africanas com... Então, mas eu acho que isso aí também é associação, é aquela velho preconceito de associar religião de matriz africana com satanismo. Eu acredito que tem um pouco disso também, porque eu acho que preta do Bendegó, essas coisas também, tem uma hora que fala negócio de Xangô, que acho que é isso. A gente discute, vamos ver a próxima estrofe, vamos lá. Ô, louco, velho. Aí se o Thiago puder repetir, complementar o que ele falou, que eu acabei dando umas cortadas nele. Não, que é a coisa também. Outro preconceito, além do preconceito étnico, também é a questão de associar a religião de matriz africana com satanismo, porque é preta de Bendegó, é bombo de Xangô, toda coisa que acaba associando com religião afrodescendente. Então, eu acredito que seja um pouco disso também, que tem retratado aqui. Também é 72, o pessoal ainda fazia muito dessa confusão, às vezes até por falta de informação, às vezes por preconceito mesmo. Sim. Continua sendo até hoje, porque assim, a religião de matriz africana, ela não tem uma figura do diabo. Não. Para aqui informação para o nosso público, os orixás, se você pegar as lendas dos orixás, eles são capazes tanto de coisas muito benéficas como de coisas reprováveis. É muito comum você ter lenda africana que... Isso, então, esse é um negócio que é do cristianismo, que é o avatar deles, os beatos, as figuras elevadas, né, as figuras mais divinas, né, mais capazes, mas além da condição humana, elas são sempre muito puras, né, agora de várias culturas, como até falou aí, até numa cultura ocidental, como a greco-romana, as divindades têm o lado bom e o lado mal, o lado egoísta e o lado altruísta. Mas aí eles, como aqui, né, nos nossos trópicos, católico, aí tá tendo que conviver com uma outra religião, né, de outra matriz civilizacional,
em que às vezes tem até umas figuras que não são muito bonitas e que você até ouve falar que é capaz de causar doença, de botar uma pessoa no caixão, então você é capaz disso, então essa pessoa, essa entidade é completamente do mal, né? Então aí tem essa associação que realmente é uma coisa bem de ignorância, né? Considerando esse contexto desse cordel do começo da década de 70, me lembrou do seu set da Lira também, né? Que no horário baixou no programa do Flávio Cavalcante, no outro baixou no Chacrinha, e teve uma confusão de um programa querendo tomar a mãe de santo responsável pela incorporação do outro, isso deu uma confusão, enfim, um episódio tão perdido, tão procurado quando fecha na prochasca da Pois sabe, até uma das coisas que acabam perdidas, justamente com todo o exótico da coisa, é que a mãe de santo, que acabou aparecendo em um e outro programa, ela era bastante respeitada, era uma... eu não tenho aqui de cabeça o nome, mas até quem comentou comigo, nosso amigo Lúcio Reis, aqui, que ele manja bastante até dessas histórias coisas curiosas da televisão e coisas até meio do oculto. Essa mãe de santo era bastante respeitada, era muito procurada até por gente famosa, por isso que até as TVs ficaram sabendo dela. Ela tinha um trabalho muito sério dentro do ramo espiritualista que ela exercia, sabe? Então, só que ficou essa coisa exótica como se fosse uma atração de circo. E é lá, até numa das descrições que eu ouvi, lá que no programa do Chacrinha, o Chacrinha fumou charuto junto com a entidade, sabe? É bem anárquico. Mas aí imagina, se essa esquisitice toda que ele chega e vai lá, a entidade incorpora, fuma charuto com o apresentador, ou vai no Flávio Cavalcante e fica brigando com o Flávio Cavalcante, que era moralista pra caramba. Então tudo isso encobre um significado que essa mãe de santo, de novo, não sei o nome dela aqui nesse momento, mas ela tinha lá para a comunidade dela, para o pessoal que trabalhava no terreiro dela, ou que ia procurar ajuda, enfim, essas coisas acabam se perdendo em toda essa esquisitice. E também eu não sei se é uma coisa assim sintomática da época também, porque como também é uma época que surgiu muita efervescência dos movimentos em favor dos negros, também surgiu muito filme Blaxploitation. Eu lembrei do 007 Vive e Deixe Morrer, que tem toda uma pegada de que o vilão ele é um ditador de uma ilha caribenha fictícia e que ele tem todo um culto voodoo também. O filme tem toda essa pegada assim, mística, mágica também, de ligação. Ele enfrenta até o Barão Samedi, que também é o vilão da Princesa e o Sapo da Disney também. Então tem toda essa pegada também, pega esse clima também de... Como é que seria o termo? Religiões de matrizes africanas, essas coisas também... E pega num tom assim bem pitoresco, não sei se eu posso dizer desse jeito. Isso. Seria uma coisa do pitoresco. O Barão Samedi, que acaba sendo o vilão aí do 007, ele é uma entidade do voodoo. Eu não entendo muito bem do voodoo, não entendo praticamente nada, só sei disso, que ele é uma entidade e a representação é ele mesmo uma caveira pintada no rosto, eu não sei se ele é realmente um esqueleto, né, na forma espiritual dele, usando uma cartola. E tem sim um entrecruzamento com as religiões africanas que vieram para o Brasil, porque aí Exus acabam usando cartola, acabam usando capa, o que por sua vez acabou inspirando o Zé do Caixão, aí o Mojica, a compor o personagem dele com cartola e capa. Teve esse todo entrecruzamento aí. E também aí no caso do 007 foi inspirada em toda uma propaganda, uma coisa que havia lá no Haiti, né, do Papa Doc, do Baby Doc, que diziam que eles controlavam mesmo as pessoas pro voodoo. Foi essa aí a matriz da vilania aí desse filme. E como diz o Pica-Pau, voodoo é pra jacu. vamos dar sequência, cometendo elisões aqui. Então é por isso que tem o nó no rabo do diabo na capa do cordel. Chamando o Zé do Caixão de macumbeiro, hein? Olha aí, minha gente, já fugimos do cânone completamente. De fato, há poucos momentos, Zé pôde pegar o diabo. Com toda a rapidez deu-lhe um nó bem feito no rabo. Ele gritava dizendo...
Enquanto Zé do Caixão a malvadeza fazia, puxando a cauda, apertava o nó, o diabo gemia. Dava pulo e dava grito que no inferno se ouvia. Sendo ouvido no inferno esse angustioso apelo, os diabos todos corriam, era o maior desmantelo. Nunca se viu no inferno tanta pressa e atropelo. Convidando os mais distantes, as sirenas alarmavam. Dentro de poucos segundos, mais de 20.000 chegavam. Sabendo o que aconteceu, para a terra se mandavam. Comandava o batalhão o general Caifás. Cão coxo vinha a seu lado, servindo de capataz, montado na égua velha da mãe do rei Satanás. Acompanhavam também Tição, Tinhoso e Canhoto, Capa Verde e Pé de Pato, Morfento, Olho de Boto, Parafuso, Cafuçu, Catapora e Caipiroto. Bexiga Preta e Canguinha, Tropezupe e Bigodeira, Bagé, Tangeriça e Cambota, Mata Calado e Sujeira, Sanguessuga e Mosca Tonta, Trascá, Bazé e Goteira. Vira-volta e boca insossa, lambe-lambe e corta-dedo, rompe-ferro, arranca-rabo, cotó e cachorro azedo, tromba suja e caboré, mofinho e quebra-segredo, faísca, raia e pacaia, futrica não sei que diga, quebra-faca e mata-sete, mal-olhada e dou-te figa, cachimbo e arranca-tampa, peitica e pega-barriga. Marmim, motuca e mosca, arranga-toco e macumba, cão de bico e mata-burro, fura-olho e catacumba, topa-murro, quebra-coco, gaita, cuíca e zambumba. Vamos fazer uma pausa aqui. Sim. Eu vou fazer uma pausa. Peraí, deixa eu ver. Ainda continua? Puta merda, Ainda velho. continua. É tudo que é demônio que sai daí. Ele gastou, ele deve ter pegado um dicionário de demônio e ter anotado tudo para ir enrolando o tamanho do cordel. Antes da gente passar para a próxima página aqui, que ele realmente. Aí sim que temos uma aula de barriga, minha gente, porque são acho que 2 páginas ou até mais, que ele fica criando um monte de nome para diabinho e um monte de nome engraçado, claro. Aí vamos botar só alguns parênteses, que a gente estava falando de religião de matriz africana, e tem aqui de algumas entidades que, gente, eu conheço um pouco do assunto, tá? Por isso que eu estou falando, então, por isso assim, eu tenho nomes de Exu que eu reconheço aqui, Rompe-Ferro, Catacumba e próprio Macumba, que é Arranca-Toco também, é um outro aqui que não é nome de Exu, mas muito interessante ele colocar Bagé, a cidade do nosso analista, né? Fica lá na fronteira, tchê. Então, você que é de Bagé, fala pra gente, tchê, tem muito diabo aí. Vamos lá, então, a próxima página, o nosso autor, aliás, e fica mesmo uma coisa bem, o destaque para as ilustrações do Nico Rosso, que ele pirou na batatinha para criar as imagens. Gente. Exatamente. O negócio tá muito legal. Bruxaria e bebe sangue, caranguejeira lacral, cascavel surucucu, carcará e bacurau, onça pintada e macura, violino e berimbau. Colocou Bacurau também, lembrando a Bacurinha, que a gente até... E Bacurinha é a versão do Sad Baby de Bacurau. Tacape cordão de saia, arranca prego corisco, quebra canga pirilampo, pé de peia junta cisco, espalha brasa mazorca, tapa boca e apaga risco. Bebe molho e maçarico, vento mal, língua de trapo, chifre de porca e sarampo, dedo do cão saca-trapo, pontapé rabo de arraia, atadura esparadrapo. Cataclisma e sapiranga, cotoco e saia godê, rasgatanga e carrancismo, catapulga e fabelê, bode preto e cabra morta, fuxico e cão é você. Sensacional, curti, hein? Lembrou, pronunciando o rasgatanga que o Rafinha Bastos fez. É a versão do ragatanga que o Osama Bin Laden rasgatanga da Cleide. Vamos dar sequência, fórmula da comunicação envolvente, cheia de elisões e o mineirês, que é o baianeirês.
São estes os poucos nomes que nós temos na lembrança. Vamos ver Zé do Caixão enquanto essa tropa avança, apertando o Satanás que pulando não descansa. Zé achava muita graça no diabo se lastimando, ele pegado na cauda, de vez em quando puxando, enquanto o Satã saltava, mais o nó ia apertando. Estava tão distraído o nosso Zé do Caixão, que não viu o Forrobodó entrando pelo portão, com a negraria atrás comandando o batalhão. Negraria. Puta merda. Eu falei, eu avisei. Satanás disse: Transição aqui do palco e o microfone do sarau aqui com o nosso chofer. Zé do Caixão disse: é mesmo, deixa essa tropa chegar. Só assim eu terei muitos chifres para arrebentar, negros para dar pancadas e rabos para amarrar. Nisso levantou a vista, viu negro para todo lado. Eita, o Satanás deu um grito. Zé disse: essas duas estrofes são as coisas mais erradas que eu já vi. Então, vai cancelar o podcast já. Não, isso Zé daí, disse. só para dizer também, é dos duelos de Mocó com Mussum, porque os dois são minorias, né? Um é o retirante nordestino e o outro é o negro do morro, e aí ficava no duelo de coisas hoje impublicáveis. Só lembrar já, vamos lá. Zé disse: só creio vendo, e dei um puxão sem dó na cauda do Satanás, que vergou como um cipó, apertando o laço que não há quem desate o nó. O Satanás deu um berro, estremeceu toda a terra, catacumbas se racharam, perto lascou-se uma serra, os diabos todos partiram, aí começou a guerra. Pularam em cima do Zé, mais de 2.000 de uma vez. Para esmagá-lo, porém, Zé teve mais sensatez. Na sombra da negraria, saltou com mais rapidez. Batendo... Só fazendo um parêntese, isso tudo tá me lembrando o Padre Pedro na Revolta das Crianças, enfrentando todos os motoqueiros na paróquia, que essa cena foi copiada pelo Matrix. Não, mas é bem isso mesmo. Pior que é bem isso pela ilustração que eu tô vendo da HQ, é quase isso. É o pessoal pulando em cima do Zé, ele sai, todo mundo cai, rebenta a cara no chão, os demônios aqui. Batendo uns com os outros, caíram todos no chão, por cima do Satanás, que, imitando a um fogão, vomitou lavras de fogo que parecia um vulcão. Com esse pulo de Zé, deu-se a maior confusão. Um diabo pegava outro, espatifava no chão, pensando ter rebentado o nosso Zé do Caixão. Enquanto o Zé foi cair nos pés de Forrobodó, vendo o perigo, abaixou-se, pegou-o por um mocotó, jogou-o em cima das pontas da negra de um peito só. Então, uma ilustração absurda aqui. O Nico Rosso, ele ilustrou a negra de um peito só. Então, e com o diabo aqui caindo bem em cima do peito dela, o Forrobodó. Ele vem do alto assim, pá, no negócio aqui. Nossa, pela madrugada. Vamos dar sequência. Foi quando o Caifás gritou: e a negralhada, eu lasquei, caiu em cima de Zé sem dó. Cacete, vara e tridente batiam num homem só. A poeira levantava, cobrindo tudo de pó. Zé, debaixo de cacete, não respeitava ninguém. Tanto levava pancada como batia também. Mas quando dava uma, recebia mais de 100. Quando Zé pegava um negro, dava-lhe um soco na venta. Jogava em cima dos outros, caíam 30, 40. Enquanto nas suas costas apareciam 90. Tá bem Matrix mesmo isso aí, que é um monte de gente tudo enfrentando um cara só. Parecendo aquela cena de Senhor dos Anéis, que fica aquele monte de órgãos em cima do Legolas, do King, uns 30, 40 em cima do cara só. E o politicamente incorreto tá indo de pau. Falando em politicamente incorreto, a gente pode puxar então uma comparação com 300 de Esparta. Que aí os persas são todos de pele escura
E indo de monte em monte em cima dos europeus lá, e ele, todo mundo dando conta e chamando mais pro pau. É bem assim mesmo. Vamos lá. Zé do Caixão se virava na frente da negraria. Pancada por todo o corpo, só era o que recebia. Pulava mais que macaco na maior pancadaria. Zé já pensava consigo: agora mesmo eu me acabo, se Jesus não me valer, isso não é canônico, enquanto gritava o diabo. Zé respondeu: me parece que você enlouqueceu. Quer me levar pela força por não saber quem sou eu, nem que existe um poder muito maior que o seu. Isso não é canônico. Olha, não é canônico. Não é canônico, mas por força da ditadura acabou virando canônico, né? Exatamente isso. No filme lá, quando o Zé morre, vai se afogando, ele fala a cruz e não sei o que e tal. Então, por força da... A Dona Solange acabou tornando canônico. A Dona Solange, coitado. O diabo. Zé respondeu: é porque você foi em busca dele, na intenção de vencê-lo, mas foi vencido por ele e não pode me levar, porque eu confio nele. Pois é, minha gente, aqui decepção, minha gente. Aí já exagerou na fanfic. Exagerou muito na fanfic. Pra quem não já estava decepcionado com o politicamente incorreto, agora já decepcionou de vez. Consegue desagradar os dois. Consegue desagradar o Lacrola e o Nerdola. O Lacrola pela parte do politicamente incorreto, o Nerdola porque não é canônico. Foge do personagem. Talvez é o Zé do Caixão lá que participou do tiroteio do Homem Sem Terra, né? Porque falou que é cristão. Ah, é verdade, eu tinha me esquecido. Eu tinha me esquecido que tem o universo do João Amorim Cinematic Universe. Dizendo isso, de pulo, caiu no pé de uma cruz. Pegou-a dizendo: achei a espada de Jesus, para acabar com os diabos que vivem sem ver a luz. Zé do Caixão levantou a cruz e ficou brandindo. Só com o vento do lenho, os negros iam caindo, botando fogo, espirrando, cuspindo brasa e tossindo. Esses eram aqueles anjos do paraíso jogados nas profundas do abismo, mas os diabos batizados disseram. Assim dizendo, partiram, com vontade de vencer. Mais de 700 negros, todos queriam bater. Porém, Zé baixou a cruz, só ouvia negro gemer. Nas primeiras cacetadas, quase todos resistiam. Enquanto uns avançavam, outros caindo gemiam. Uns recuavam com medo, porém outros investiam. Zé do Caixão manejava a cruz com disposição. Só via negro caindo, embolando pelo chão. Outros correndo assombrados, atravessando o portão. Agora aqui falando sem zoeira nenhuma, mas eu fico impressionado com o tanto do uso da palavra negro para se referir a demônio, a diabo. Tipo assim, pouco varia da questão do demônio, do diabo, usa mais literalmente a palavra negro. É muito chocante, muito terrificante, assim. Rapaz, achei que essa é uma das coisas mais racistas que eu já vi, cara. Você tá perdendo só pro nascimento de uma nação. Apesar que, assim, eu só não tô mais chocado porque eu já tinha visto outros cordéis, porque, enfim, você já falou do meu background cearense, eu já tinha visto outros cordéis, poucos até, não que nem esse. Poucos que tinham umas referências assim, mais racistas assim, mas era um ou outro, não tinha em grande profusão igual eu tô vendo agora. Mas enfim, infelizmente, principalmente nessa época que foi escrito esse cordel, era mais comum, infelizmente. Eu não sei se, digamos, quantas acepções ou quantos vocábulos que a galera nos anos 70 teria para falar de uma pessoa negra. Assim, a gente tem o afro-brasileiro, a gente tem o negro, tem o preto, e não sei o quanto que eles usavam para se referir. Tinha o crioulo também. O pessoal na época falava muito do crioulo, que hoje é muito pejorativo. Eu tenho um livro do Pedro de Lara que ele chama A Porta Proibida, o subtítulo é A Era dos Negros. Pela madrugada, hein, velho? Então, pra vocês verem. Ô, louco. Tipo assim, algumas vezes quando a gente fala, por exemplo, em lista negra, em denegrir,
ok, a gente está fazendo associação com trevas, com ausência de luz no caso. Mas aqui, como já tem esse background das religiões afro e tudo mais, tem um dos demônios, o nome é Tição, aqui fica mais, assim, não tem como dizer que é essa parte de ausência de luz de trevas. Aqui fica, é difícil, não teria como não associar com etnia aqui. É verdade, eu concordo. Realmente aqui, retiro o que eu acabei de falar, que Exatamente. Não, eu compreendo, tá complicado mesmo. Seria algo no sentido de, por exemplo, que dublagens mais recentes de Star Wars mudaram o lado negro da força para o lado sombrio da força? Porque Então, esse negro do lado negro realmente seria referente a trevas, a falta de luz. Mas, para não dar margem, outras interpretações fizeram essa redublagem. Até porque eu não lembro como que é no original, acho que é Dark, não lembro agora. É o Dark. Dark. É o Dark que não tem associação. Não tem associação étnica. Realmente, gente, aqui não tem como salvar por enquanto aqui o Manuel da Almeida Filho, minha gente. A gente tá tentando, mas não rola. Vamos dar sequência. Porém, quando lutava, Zé do Caixão recebia pancada de todo lado, como um leão resistia. Já vendo a hora cair, todo o corpo lhe tremia. Também porque nessa altura, Zé sentiu a desvantagem. A cruz perdeu os 2 braços. Os negros, com mais coragem, partiram para vencê-lo, aproveitando a vantagem. Zé continuava a luta, agora dando estocada, porque o tronco da cruz, somente de dar pancada, tornou-se um espeto com uma ponta aguçada. Em poucos minutos tinham mais de 100 negros varados, se torcendo pelo chão, outros de chifres quebrados, pernas, braços, dentaduras e só corpos bem machucados. Porém, os que estavam bons avançavam como loucos, batendo em Zé do Caixão, com pedras, com paus, com tocos, numa zoada tão grande que já tinha vários roucos. Contudo, continuava essa batalha sangrenta. Quando Zé espantava um, apareciam 40. Zé, de tanto levar pau, botava sangue da venta. É o Final Fight com o Zé do Caixão. Nossa, tá muito... É isso que eu ia falar, tá muito Final Fight, porque fica aquela coisa do inimigo cercando, que você tá batendo um, mas tem outro por trás e já te cerca. Fica a dica para a lenda da internet, o Zé Vitor, que faz aqueles beat'em ups maravilhosos com personagens da Marvel, da DC, da Caverna do Dragão. Faziam aqui do cordel do Zé do Caixão, mas pela madrugada não tira todas as referências, as pejorativas. Exatamente. Mas o pior é que nas ilustrações do Rosso, assim, só o da Negra do Pedro Sock tá bem etnicamente referenciado, porque os outros demônios estão muito mais com cara de caveira, de demônio, do que com referência afro, assim. Só a Negra do Peito Só que acabou não fugindo, mas os outros demônios, eles estão mais com cara de demônio, de esqueleto, essas coisas, não estão com feição fenotípica africana, não. Estão mais monstruosos, é só ela mesmo. Eles estão bem monstruosos, isso eles estão com meio cara de barro, assim. Foi quando, num salto brusco, rápido como um corisco, caiu nos pés de outra cruz, ainda correndo risco. Passando a mão, encontrou um cordão de São Francisco. Zé, mais animado, disse: agora não vejo brabo. Achei a corrente que serve para amarrar diabo. Vou amarrar um por um, quebrar chifre e cortar rabo. Se o Manuel tivesse esperado uns 7 anos e ter visto Alien e Star Wars para escrever esse cordel, certamente ele poderia antecipar a Doom, colocando o Zé do Caixão como Dungai, dando tiro de plasma nos demônios todos. Exatamente. Esse tanto de demônio que vem matar uma caralhada de demônio só no tiro de 12. Galera dos mods, fica aí a sugestão. Mas ele só pode usar cruz, olha, isso daí pela madrugada, de fazer o primate arrancar os cabelos. O Zé do Caixão só pode usar cruz e 1/3 de São Francisco, que é o que tá aparecendo agora na história. Senhora. Tem jogos de Doom medievais, acho que é Heretic, Exen, que é tipo Doom com skin de Diablo. Luta com demônio, mas tem armas medievais. Então pode pegar esse jogo e botar a cara do Mojica. Enquanto o Zé conversava, um negro se destacou. Partiu pior que uma fera.
Zé fez o laço e voou, laçando o bicho pulando, bem nos pés do Zé tombou. Zé pôs-lhe um pé no pescoço e disse: moleque, agora você vai me pagar tudo ou seu pescoço se fora. Mais de 2 metros de língua, o negro pôs pra fora. E aqui não aliviou, que ele fez o... Tem o nariz largo esse diabo nesse quadrinho aqui. É, exatamente. Zé lhe deu-lhe umas cacetadas e depois pisoteou. Dançando por cima dele, pouco a pouco esmigalhou. Depois de todo quebrado, no meio dos outros jogou. Com isso os negros disseram: aqui a ilustração já não tá mais com referência afrodescendente. Aqui já tá uma ilustração. Ele fez uma coisa grotesca, mas mais puxado pro monstruoso, o Nico Rosso. Tem uma propaganda no meio da HQ agora que é uma escola de dança. Ah, é verdade. Dance comigo. Zé vem da moleza deles, porque nenhum mais veio, pulou por cima do grupo e foi cair bem no meio. Meteu o cordão nos negros, fez um esbadalho feio. Tinha negro que corria, não acertava o portão, como um louco disparado, batia no paredão. Isso por ter recebido só o vento do cordão. Com 5 minutos Zé não achava em quem bater, só havia pelo chão quem não podia correr. Chorando, se lastimando, fazia pena se ver. Agora mais descansado, Zé começou nessa hora a rezar o santo ofício da Virgem Nossa Senhora, enquanto muitos moleques ainda esperavam fora. Meu Deus. Minha gente, um outro de vaia cearense para esse Zé do Caixão fajuto, minha gente. É hora que vai se lascar. Vai te lascar. Vai te lascar. Vai te lascar. Vai te lascar. Zé continuou rezando aquela santa oração, meu Deus. No Deus o salve relógio, houve uma grande explosão. Foi uma chuva de negros que tapou a amplidão. Nessa hora Zé sentiu que o problema era mais sério. Uma caatinga de enxofre incensou o cemitério, dando uma prova robusta do fim daquele mistério. Zé deixou o Campo Santo, já vendo o clarão do sol. As nuvens brancas douradas coreando todo o arrebol. Caminhava ouvindo o canto do saudoso roxinol. Aí vem o acrônimo, né? Acho que é esse o nome. Assim foi Zé do Caixão, levado a mais outro drama, misterioso, terrível, embora fosse na cama. Isso porque foi em sonho, Deus dá um mundo risonho a quem por ele chama. Aí faz o acrônimo de Almeida. A-L-M-E-I-D-A, Almeida. E no fim das contas, tudo foi um sonho, que bosta. Pois é a velha solução do sonho. A velha solução do sonho. Que bosta. Merece mais vaia cearense. Vamos lá, mais tudo vaia cearense. A te E aí acabamos pelo menos a HQ com um anúncio aqui da revista, uma revista masculina, Showgirl. O único homem que entra nesta Rigorosamente proibida para menores de 18 anos. Nossa. Rigorosamente. Então, né? Na quarta capa, mais uma revista da editora Prelúdio falando de rádio, TV, cinema, horóscopo, fotonovela, a revista Melodias, sempre nova. Melodias naquela do Silvio Santos careca. É careca, faz plástica e não é casado. Nossa, puta merda. Eu moro no castelo Colorim e assombração. Não tenho medo de assombração. Tiago, você que leu mais Cordel do que eu, sempre tem esse acrônimo no final? Assim, não digo que sempre tenha, mas vira e mexe tem alguns cordelistas que põem acrônimo no final da obra, assim. Mas não digo que seja sempre assim. É porque acho que como é o cordel inteiro do cara, do Manuel, então ele fez a obra toda e colocou esse acrônimo no meio. Porque eu tinha um outro
lá em casa que eram vários cordéis do mesmo autor. Só no último do livro é que tinha o acrônimo. Então acho que é meio para encerramento, mas não sei se é todo o cordel que tem. Fica o traço aí, mas enfim, no geral, minha gente, como foi falado durante a leitura, é um negócio para desagradar gregos e troianos mesmo. Não é uma boa fanfic, aliás, eu acho que até ele... é difícil de assim, entender qual que é a do Manuel da Almeida quando ele foi escrever isso lá no iniciozinho dos anos 70. Ele pode muito bem ter conhecido o Zé do Caixão de alguns programas na TV, não ter visto os filmes, porque também a circulação de filmes não era lá aquela coisa, não era um negócio simples de rever filmes para poder relembrar conceitos, para relembrar como era o personagem. Então, pegava muito com o que o povo conta a respeito do Zé do Caixão. E é lógico, nisso daí foi pelo cânone da Dona Solange, Zé do Caixão Temente, que aí já é o Zé do Caixão do Homem Sem Terra do João Amorim, além de aquilo que nos chocou, nos ruborizou. Ainda bem que você não tem imagem aqui no podcast, que senão você nos veria com um saco na cabeça, ouvinte. Eu tô muito surpreso no sentido negativo também, porque acabei lendo o cordel aqui junto com vocês, eu não tinha lido antes. Eu esperava mesmo, era uma fanfic, só uma simples fanfic do Zé do Caixão, assim, com esse certo tom humorístico, assim, das falas dele, eu esperava. Agora, esse abuso de mencionar os diabos toda hora como negros, essas coisas, me deixou muito, muito chocado pelo retrato assim da época também e também da questão das religiões também de matriz africana retratadas também. Fiquei muito... Eu achava que pela temática do Halloween ia ser uma leitura de cordel mais leve, mas acabou sendo mais... Eu fiquei muito surpreso negativamente pela leitura. É o que eu falei, eu fiquei menos chocado porque eu já tinha visto algumas referências racistas em outros cordéis, mas assim, e também eu tinha pegado para ler hoje de tarde o cordel antes da leitura pública, mas assim, você lendo em voz alta é que parece que a ficha cai mais ainda. Você fica meio chocado quando você lê para dentro, mas assim, você pensa, é o contexto da época e tudo mais e tal, não que justifique, longe de mim, achar que justifique, mas assim, naquela época você não tinha o esclarecimento que você tem hoje em dia com relação à questão étnica e à questão religiosa, mas você verbalizando, o negócio fica pior, você fica mais chocado ainda. E quanto à questão do Dona Solange, eu acredito, de novo, talvez eu tenha um pouquinho mais de conhecimento de cordel que os outros dois aqui da mesa por conta de origem familiar, mas assim, meu conhecimento de cordel também é limitado, mas o pouco que eu conheço é meio tradicional pro cordel essa leitura religiosa, porque você pode ver até nos outros cordéis que tem no banco de cordéis, de onde foi tirado esse exemplar, que tem a chegada de Roberto Carlos no céu, a chegada de Lampião no céu, ou a chegada de Lampião no inferno, tem os dois. Então tem essa temática religiosa nas obras do folclore nordestino, e assim, às vezes essa temática religiosa tem essa perseguição, esse jeito preconceituoso de encarar as religiões de matriz africana. Ora não, porque a gente pode lembrar, não se encaixa bem em literatura de cordel, mas é mais uma coisa mais tradicionalista, mais puxada para a tradição portuguesa. O próprio Alto da Compadecida tem a questão religiosa, né? Lembra do pessoal indo parar lá no céu, aí tem toda a disputa de João Grilo com o diabo, que fica mais naquela coisa da conversa, aquela coisa da apelação jurídica, do apelar para Nossa Senhora, mas tem a questão racial já é tratada de um modo diferente, porque o Ariano Suassuna retrata um Jesus negro, então tem, nesse caso particular do Alto da Compadecida, tem essa diferenciação da questão do Jesus negro, mas em outras obras assim,
puxadas pro religioso, especificamente pro católico, tem essa visão um pouco mais tendenciosa, mais negativa das religiões de matriz africana. Então, assim, essa questão da religião é meio que tendência do cordel, pelo menos dos cordéis que eu vi. Pode ser que, para depois eu não falar besteira, para não ser desmentido depois, dos que eu vi, tem essa questão meio religiosa, e principalmente envolvendo o artista, porque é chegada de Roberto Carlos no céu, chegada de pessoas conhecidas, né? De Silvio Santos no céu, de não sei mais quem, tem muito disso. Ou chegada de fulano no inferno também. E reforçando essa questão de participação de cordéis sobre personalidades, Chofé, que também eu vi cordéis também sobre a morte de PC Farias, morte de Daniela Pérez, Mussum e Zacarias no céu para desgosto de Sete Lagoas. Percebi também um certo ponto que a gente tem que pensar também a que público destinava a esses cordéis também, né? Pelo que tem esse tom todo lírico, todo artesanal de arte feito do cordel, mas que adota um conteúdo lá notícias populares do nível espreme o cordel que sai sangue, que influencia, inclusive, nessa forma de abordagem de todo o texto, né? Que apesar de hoje em dia ser totalmente politicamente correto, tinha essa vertente de uma solangizada que o Manuel ele dá no Zé do Caixão, de recorrer a um ponto de origem cristã, ou seja, a espada de Jesus e o terço, para ele poder vencer o mal. Talvez pensando em quem era o público dele e pensando na própria forma do cordel de ser um produto extremamente barato de ser feito e da mesma forma ser igualmente barato vendido, pensava todo numa forma pensando nesse público que ele tentava atingir, montando desse jeito para igualmente vender, né? Então tinha essa questão, né? Tem uma coisa também, acho que eu cheguei a pegar isso mais ou menos em novela, de falar desse produto popular não ultrapassar certo limite de moral. Uma força, apesar de isso parecer chocante, mas sim, esses produtos que são feitos para consumo diário, cotidiano, meio descartável, eles têm uma força, ou eles têm um emprego de reiteração de valores, em que você sempre tem contato com alguma coisa, é um conteúdo diferente, então é uma música, uma novela, um folhetim, uma literatura de cordel, é um quadrinho, então aqueles valores são sempre reiterados, nunca são contestados, e nesse sentido, sim, foi aqui o nosso Zé do Caixão, acabou sendo aqui um avatar de catolicismo. Espremendo aqui tudo que a gente falou, acho que o Manuel da Almeida Filho só ouviu falar de que tinha esse cara que o Zé do Caixão que fazia filme de terror. Tá bom, eu vou fazer, você tira um herói qualquer, realmente não precisa ser o Zé do Caixão, podia ser um tipinho qualquer, podia ser John Carpenter aqui A Peleja de John Carpenter contra o Diabo, que ele também faz filme, né? Mas aí isso. E aí ele entrou nessa moral, o personagem do Zé do Caixão entrou nessa moral comum a ser reiterada e virou essa coisa que acabou morochando-nos com isso, e aí entra o dado triste, né, de que isso como uma peça de reiteração da moral vigente, né, falando assim, no sentido Solange, Dona Solange do termo, no sentido do regime, no sentido mercadológico que buscava ter esse valor para a peça, e também do negócio da negrada, da negralhada, dos negros e não sei o que, rapaz, isso realmente é aterrador. Ainda que não seja um produto, digamos, de massas, no sentido de ser uma revista seleções Reader Digest, que vai ter uma tiragem tão imensa, era um negócio para ter na banca de jornal e tal, e aí associando diabo com negralhada, com negrada, com não sei o que, religião de matriz africana, minha gente, é um troço para se fechar o livro e falar, caramba, o que eu vi aqui? Isso que você falou de reiteração de costume, reiteração da moral, é o que aquele filósofo, eu não lembro de que país europeu que ele é, o Slavoj Zizek, ele fala de full ideology. Ele é esloveno, ele é o Silvestre, o Frajola da filosofia. Ele fala igual o Frajola. Ideology. O João Carvalho que imita ele igualzinho, cara. O João Carvalho ele faz essas fungadas igualzinho, o Zizek.
we think that ideology is something blurring, confusing our straight view. Ideology should be glasses which distort our view. And the critique of ideology should be the opposite, like you take off the glasses so that you can finally see the way things really are. É questão da ideologia dominante. Você vai, o produto cultural, agora dando uma de Frankfurt, né? O produto cultural ele vai reproduzir a ideologia da época que ele foi feito. De novo, não passando pano para o racismo, para o preconceito religioso embutido na obra, mas assim, ele é um reflexo do que é a cultura dominante da época que ele é feito. Tem, lógico, as diferenças regionais e as diferenças de classe, porque o cordel, além de ser voltado mais para o público nordestino, é um público nordestino de baixa renda, camadas mais populares. Vai ser diferente de um tipo de literatura para outro lugar do Brasil e que acesse uma outra classe social. E detalhe que e público letrado ainda por cima, né? Porque se hoje em dia já se questiona muito a quantidade de analfabetos que o Brasil tem, imagina naquela época, né? E ainda fazer um trabalho todo desse, umas palavras como arrebol. Isso é verdade. Então ele dedica-se para um público ainda muito mais, além de reproduzir os preceitos e preconceitos da época, para um público bem restrito ainda, de ser um público letrado que atendesse a essas demandas. Talvez por isso que tinha esses textos assim, nível notícias populares, de questão de polêmicas, principalmente trazendo casos de personalidades, né? Como era um negócio, né, de uma literatura fácil no sentido disso daí, que é um consumo para ser diário, é uma coisa que, imagina, aqui, a gente numa sentada leu rapidinho, então é para ser um consumo rápido, uma produção igualmente rápida, então o cordel conseguia conversar muito com os assuntos do cotidiano, e é claro que eles deviam pegar histórias que estavam na boca do povo, onde quer que o cordel circulasse, né, nas praças, por aí, coisa que certamente lá em Portugal, lá na Idade Média, de onde veio a tradição do cordel, de onde isso já acontecia. Você falou aí de coisa de notícias populares, me lembrou de um que eu só vi a capa, isso muito tempo atrás, ainda sem internet, numa reportagem qualquer aí de TV, a capa lá, o cordel, a história do filho que matou a mãe por um bago de jaca. Imagina. São essas coisas que alimentam a produção desse de tipo de conteúdo como o cordel. Retomando, não é à toa que tem cordel sobre PC Farias, Daniela Pérez, só casos altamente macabros envolvendo muita questão de sangue, ainda de tempos diferentes, né? Porque esse cordel do Zé do Caixão é de começo dos anos 70 e já vem esses outros cordéis de começo dos anos 90. Então parece ainda ter persistido ainda nesses 20 anos essa escrita e a produção de cordel, focando justamente nesse apelo, né, dessas coisas que é o que resta, né? Ou chama muita atenção, ou então ninguém se interessa, né? Rapaziada, saldo final aqui. Eu não sei quanto aos nossos bacharéis, ou acho que talvez eu faço as palavras dos bacharéis minhas, nós ficamos perplexos com essa leitura. Nada mais conveniente a uma edição de Halloween que é para assustar, porque galera, ficamos mesmo. Esse é de se assustar mesmo. Antes de terminar, eu só queria aqui puxar, porque os endereços que a gente vai colocar na descrição do episódio, direto para as edições, tanto da HQ quanto do cordel, são bancos de cordéis bem vastos, é uma coisa impressionante. Tem vários autores, tem pastas aqui com os autores, então temos Francisco das Chagas Batista, Francisco Salles Areda, João Ferreira Lima, José Pacheco, José Soares, o Manuel da Almeida Filho, tem bastante coisa. E aí até tem a coisa que o chofer falou, o Roberto Carlos tá aqui, deixa eu ver aqui, o Roberto Carlos no Inferno, um outro que é Resposta de Roberto Carlos a Satanás, o poder da caridade, e tem outro, assim, aí fica uma nota mental desde já, que na falta de um assunto aqui para dezembro, fica a gente fazer o especial Roberto Carlos de dezembro com os cordéis de Roberto Carlos, também da filme, dessa vez, se for Carola, vai estar no cano. E se você não receber e-mail igual o André Young recebeu, porque
ele tava jogando um jogo chamado de Flash chamado Swords and Sandals. Só dele colocar o nome do personagem de Roberto Carlos, ele recebeu um e-mailzinho de notificação extraprocessual do assessoria do Roberto Carlos e mandando ele remover os vídeos. Velho Deus do céu, cara. Meu, o Roberto Carlos... Bom, um dia, quem sabe, a gente venha a debater esse personagem aqui, porque, bom, deixa, assim, a relação dele com o advogado é um negócio fenomenal, cara, impressionante, maravilhoso. Ah, tem aqui, o chofer falou aqui do Roberto Carlos no céu, tem aqui, chegada de Roberto Carlos no céu, como o Brasil salvará o mundo. Tem inclusive dois cordéis aqui do Manuel do Almeida Filho, da marca do Zorro. Mas tem aqui, ó, a Monstra do Maranhão, o Monstro Misterioso, Morte de Sua Santidade, o Papa João XXIII, olha só, foi feito lá na época, né? A Noiva do Pistoleiro, Príncipe Enterrado Vivo e a Rainha Justiceira, o Rapaz que Matou a Família Aconselhado pelo Diabo, e por aí vai. Ô Felipe, só lembrando que esses títulos, assim, me lembrou um quadrinista de Belo Horizonte chamado Celton, que ele produz uns quadrinhos nesse estilo mesmo, que parece esses temas de cordel, por exemplo, o corno e a amante. Tem um cordel em que Pimentel e Aécio Neves se lutam para tentar matar o diabo. Não é um cordel, não, é um quadrinho. Deixa eu ver eu vou ver se eu acho ele depois. Mas o Celton, ele tem uma história bacana. Eu acho que o nome dele verdadeiro é La Carmelho. Ele produz os próprios quadrinhos e vende nos semáforos de Belo Horizonte. Eu não sei se ele ainda continua com essa prática depois da pandemia, mas ele segue mesmo essa linha como quadrinista. Não tão polêmico, claro, mas ele, para colocar nos quadrinhos dele, não só esses caos, como tenta colocar um pouco dessas situações passando em Belo Horizonte, em Minas, de modo geral. Então, só me lembrou isso agora. É sempre bom dar uma conferida na produção nacional e ver as variedades de abordagens. Bom, minha gente, então nessa vibe de completo arrepio, o nosso bartender já está jogando o balde d'água no piso para poder passar aquela lavada final antes de arriar o bordo. E vamos nós nos despedindo de mais essa edição, agradecendo imensamente a sua audiência, convidando você a participar aqui do Debateco com sua sugestão, crítica, observação, informação, pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, com o De Banda Larga, ou no nosso e-mail, debandalarga@gmail.com. E claro, sem deixar de agradecer os nossos distintos e dilermandos bacharéis. Mestre Palhares, muito obrigado por você estar com a gente. Muito grato de você ter pegado o ônibus aí de Montes Claros aqui pro nosso Debateco apenas para comer essa dobradinha. Eu que fico muito feliz de ter vindo. Eu até ia comentar a decoração do boteco, desse Debateco, com as teias de aranha, as baratas ali. Não, as baratas são de verdade, é do boteco mesmo, passando. Essa decoração, é diegético. É diegético. Toda essa decoração apropriada de Halloween do Debateco, deste boteco, mas infelizmente o que assombrou mais foi o cordel do Zé do Caixão, não pelos motivos de que deveriam realmente assombrar, mas por representar de uma época que felizmente já está passando e já evoluímos muito. Muito obrigado a vocês. E nosso querido Tiago Xavier, poderoso chofer, muita alegria por estar conosco em mais essa ocasião. Opa, a alegria é minha, obrigado pelo convite, espero que se repita outras vezes. Ainda estou preocupado aqui com as baratas aqui, agora apareceram algumas aranhas aqui pelo chão, mas a decoração tá bonita e vamos ver o que vem pela frente aí nos próximos meses aí no Debateco do próximo episódio. Isso porque ainda não vieram as almas penadas em pedir cigarro na nossa mesa. Mas, enfim. É isso aí, minha gente. Muito obrigado novamente pela sua audiência. A gente vai se encontrando. Até uma próxima. Não tem medo de assombração. Topa murro, quebra... Opa! Topa murro... Quebra Márcio, você tá estressado, animal velho? Puta que pariu! Na hora da edição, põe essa vírgula sonora do Márcio. Merece. Puta que pariu! Nasceu, caralho!
tenho medo de assombração.